a grande salvação, o grande livramento que Deus proporcionou ali no deserto. Israel, ao contemplar a salvação, o livramento de Deus, de como Deus fez o povo passar pelo Mar Vermelho, abrindo pela manifestação do seu poder, a instrumentalidade de Moisés, e também fez submergir e destruiu o exército de Faraó, como cremos juntamente com o próprio Faraó. Este grande livramento, esta salvação que Deus deu ao seu povo, promoveu a impressão no coração deste povo que os levou a uma única verdadeira resposta que pode ser dada à salvação de Deus. Quando nós contemplamos a salvação, quando contemplamos as maravilhas de Deus, nós somos compelidos, conclamados, chamados a dar uma resposta a isso. Que quando o Senhor criou o universo, criou todas as coisas, o salmista diz que a própria criação, os astros, louvaram, bendizeram o nome do Criador. Quando a maravilha da criação se revelou, a própria criação louvou ao Senhor, ao nosso Deus. Ao longo da história de Israel, grandes feitos, grandes manifestações das maravilhas de Deus levou os seus servos a compor hino de louvor ao Senhor, como na época dos reis, dos próprios juízes, quando estes, como instrumentos de Deus, venciam os seus inimigos, então eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Na época do rei Davi, quando o Senhor dava vitória sobre os seus inimigos, Davi então compunha salmos para louvar, quando a maravilha de Deus se revelava, principalmente na identificação dele como Salvador, libertador, de como Deus livrou o seu povo com mão forte dos seus inimigos, que mesmo golpeados e vencidos, ainda acharam forças para perseguir o povo de Deus, com a arrogante e soberba ideia de que poderiam destruir o povo de Deus, porque aparentemente o povo estava perdido, confuso no deserto. Então, Moisés descreve no capítulo 14 de como Deus golpeou finalmente os seus inimigos, matando Faraó e o seu exército, e livrando de maneira miraculosa o seu povo. Então Israel viu a salvação de Deus, viu o livramento de Deus. E este livramento, esta salvação foi uma realidade para o povo, mas também apontava para a revelação futura da salvação espiritual do pecado por meio do Messias. Então o que Moisés está construindo, o argumento que Moisés está construindo é: assim que o povo de Deus contempla as maravilhas de Deus, sempre são compelidos a louvar a este Deus. O louvor, a adoração, o cântico de louvor a Deus, quando sua glória é revelada, quando principalmente seus feitos maravilhosos são revelados, é uma realidade que Deus está estabelecendo para o seu povo. Então, o cântico está no lugar certo porque ele vem assim que o povo vê a salvação, assim que o povo expressa confiança em Deus. Então não há outra atitude, não há outra resposta adequada a não ser louvar. E Moisés vai compor aquilo que vai ser considerado talvez o primeiro cântico, o primeiro salmo, para ser usado pelo povo de Deus, para ser usado pelo Senhor, e que vamos ver este hino espalhado em porções por vários salmos no saltério, prodígio na frente de Faraó, e mandou Moisés para consolar o seu povo, reafirmando as suas promessas, mandou Moisés para liderar o seu povo, enquanto ele trazia as 10 pragas, os 10 sinais de sua ira sobre os egípcios. Ele disse: para que eu seja glorificado, para que eu seja reconhecido, para que eu seja reconhecido como Senhor, para que eu seja glorificado em Faraó. Então, o êxodo, o objetivo final do êxodo é a glória de Deus. Então, nada mais apropriado ao começar a experimentar do poder de Deus no êxodo, do livramento da salvação de Deus, do que responder com louvor à sua glória. É isso que o Novo Testamento diz a respeito de nossa salvação em Cristo. Qual é o objetivo final de nossa salvação? Glorificar ao Senhor, louvar o nome do Senhor. É isso que de fato caracteriza o louvor do povo de Deus. Não é só falar as coisas sobre Deus, mas falar a respeito dele e para ele, como quem a ele pertence, ou seja, como tendo um relacionamento pessoal com Deus. Veja que Moisés, apesar de usar uma linguagem genérica na convocação da adoração, ele usa uma linguagem também particular, pessoal, individual. Ele diz: Deus é meu Deus. Aqui ele expressando a sua fé, a sua confiança neste Deus, crendo no que é que Deus está revelando. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que pela fé Moisés fez tudo isso. Fé em Deus como aquele que está se revelando como Salvador, Redentor, aquele que traz não apenas salvação e livramento pontual para o povo de Israel diante de inimigos humanos, mas o Redentor dos pecadores, o Salvador de um salvo. É isso que Moisés está fazendo aqui, expressando a sua fé salvadora e transformando isso, expressando isso através do cântico que individualiza e coletiviza e mostra também como Deus é Salvador dos indivíduos, e esses indivíduos compõem o todo do povo de Deus. Então ele começa exatamente com essa individualidade para mostrar que ele não está apenas cantando de maneira genérica, mas individual, real, experiencial, louvando a Deus que se revelou seu Salvador, seu Redentor. Então ele está cantando para Deus, só a respeito de Deus. Muitos cantam sobre Deus, muitos falam, muitos pregam sobre Deus, mas para Deus.
apenas aqueles que Deus se revela a eles como seu salvador. A terra os tragou. Moisés então relembra o que havia acontecido imediatamente, é óbvio. Aquilo que Deus havia feito com o exército de Faraó, dizendo que o Senhor os havia feito submergir. O Senhor veio como um guerreiro. Isso é interessante porque quando Moisés começa a falar dos feitos de Deus, do que ele havia feito e que ele continua fazendo, ele vai sempre invocar atributos que identifique Deus como quem está fazendo aquilo por aquilo que é, baseado no que é. Por isso que não temos como desassociar os feitos de Deus com o que Deus é. Eu não posso dizer, por exemplo, que Deus deseja salvar todo mundo, se a Bíblia diz que ele não salva todo mundo. Eu não posso dizer que existe um desejo frustrado em Deus de querer salvar a humanidade toda. Quando a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia, ao descrever os feitos de Deus, ele vai começar a pontuar alguns atributos, falando da soberania, falando do poder de Deus, dizendo, Deus é que é o guerreiro. Aqui, a ideia de guerreiro é que Deus, por ser santo, justo, poderoso, o legislador, o justo juiz, precisa dar uma justa paga aos inimigos, aos que se opõem, aos que desprezam, aos que quebram a sua lei, aos que ofendem a sua santidade. Então, ele não é um guerreiro porque ele simplesmente quer provocar uma briga por mero capricho. A ideia de Deus, descrito como guerreiro, é aquele que está guerreando para fazer justiça, destruindo os inimigos, dando uma justa paga, uma justa punição aos seus. O Senhor é o homem de guerra. Senhor é seu nome, soberano é o seu nome. E por isso ele lançou no mar Faraó e os seus cavaleiros e passou por cima deles. Aí ele está descrevendo o poder de Deus, como ele é todo poderoso. Passou por cima deles, fazendo a descrição do próprio mar, os tomando, o próprio mar, os submergindo, mas como simbologia, como sendo o próprio Deus, o mar representando o próprio Deus, como vagalhão, como um mar furioso, como ondas furiosas, submergindo, sufocando, Deus vindo como um mar revolto, os arrebatando e os afogando, Deus como um mar bravinho, vindo para destruí-los, passando como ondas irresistíveis, poderosas, sufocando todos os seus inimigos, como quem vem com mão forte, a sua destra é gloriosa. Deus vai reduzi-los àquilo que tornava o seu povo escravo, fabricantes de tijolos para os seus senhores opressores. Deus vai transformá-los em barro destruído, que não serve para nada, como restolho que agora não é aproveitado para nada. Deus vai reduzi-lo ao mero pó, ao mero barro daquilo que realmente são, vindicando a sua supremacia. E é o que Deus fez assim com Faraó, e está fazendo assim, e fará assim com todos os seus inimigos, está os abatendo em sua arrogância soberba, mostrando a supremacia de Deus. Daí ele dizia no versículo 9, eles diziam, nós vamos perseguir, nós somos poderosos, vamos destruí-los, eles estão confusos, como baratas aí andando, perdidos, vai ser facinho, estão expostos, vulneráveis, vamos destruí-los. E Deus então, Moisés está louvando a ira santa do Senhor. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Temível em feitos gloriosos, que operas maravilhas, estende a destra e a terra os tragou. Ele está louvando a ira de Deus. Os cânticos modernos podem ter todos os atributos menos a ira de Deus, a não ser que seja reformado e muito bíblico. Cantar que Deus é digno de ser louvado porque ele é ira, ele é uma ira santa, porque ele é justo e destrói os inimigos e destrói o mal. Ele está louvando a Deus exatamente por conta disso, porque Deus é ira santa e destrói os seus inimigos. Então, o que é que ele está cantando? Os feitos de Deus. Esses feitos que foi a sua salvação, mostrando o contraste entre Deus e os homens, que são passageiros e falíveis, Deus perfeito e permanente. Por isso, nós precisamos de um Deus que tenha poder, precisamos de um Deus que seja supremo, precisamos de um Salvador que seja grandioso, poderoso, perfeito, santo, justo, eterno, imutável, invencível. É isso que Deus está se revelando. Por isso que não há outro Salvador, não há outra fonte de salvação. Por isso Moisés está dizendo, Deus, pelo que fez, revela quem é. Ele salvou porque ele é Salvador. Ele é capaz de salvar, único. Mas ele também vai dizer que Deus é cheio de amor e de misericórdia para com o seu povo. O próprio versículo 13, que nós ainda vamos explorar, ele diz, com a tua beneficência, guiaste o povo que o salvaste. Com tua bondade. Uma história contada vai anteceder a chegada do povo de Deus, mas não vai anunciar Israel, mas seu Deus. Ele diz então que os moabitas ouviram falar, que os filisteus, que os edomitas ouviram falar, ou que eles vão ouvir ainda, porque a história de como Deus livrou o seu povo dos egípcios vai anteceder a chegada de Israel para promover temor, medo de quem Deus é, a revelação de quem Deus é, do que ele fez e revelou o ser, vai promover medo, amolecer o coração dos inimigos. É aí que Israel deveria ter confiança no Senhor, não temer ao chegar diante de Jericó e ficar com medo do tamanho dos seus moradores, dos seus muros edificados, do tamanho de seus alimentos que mostravam que eram uma cidade poderosa, portentosa. Não deveria ter medo como teve, porque Deus ia diante do seu povo não só em sua providência. A quem pertence aquela terra? Pertence a Israel, sempre pertencerá a Israel, essa do Senhor. Essa é a terra que Deus deu
ao povo hebreu. Porém, até essa constante disputa faz parte do próprio juízo de Deus sobre Israel, a própria nação de Israel. Essa própria inconstância de vai e vem na terra aponta para o fato de que, mesmo sendo esta terra uma promessa de Deus para este povo, não é a promessa final para o seu povo redimido. Israel, enquanto nação, sua terra é a Palestina. Mas Israel, como povo eleito, salvo de Deus, sua habitação final não é a Palestina. Ela é um símbolo, é uma figura. Ela anuncia algo superior, que é a nossa habitação final do Senhor. É a nossa habitação em um novo céu e uma nova terra. Como povo, como etnia, a Palestina pertence aos hebreus. No teu santuário estará. Então este povo que agora adora no deserto, vai adorar no teu santuário, que é símbolo da presença de Deus, na realidade. E esta profecia tem sua culminância, tem sua revelação final, não no templo, mas na igreja do Senhor. É o que o Novo Testamento vê. A igreja sendo essa Jerusalém. É o que João vê, a Jerusalém vinda do céu. É o que João vê, a noiva vindo ataviada. É o que João vê, a cidade santa, a nova Jerusalém. O templo, o tabernáculo, que é a igreja, que é o lugar da habitação, da adoração final do Senhor, a igreja, e o que Cristo vem estabelecer. Então ele já está vendo o que Deus fará, ele já está vendo a igreja, ele está vendo de alguma forma já o prenúncio mais próximo da igreja, que é Jerusalém, que é o templo de Jerusalém. E para onde ela aponta? Ela aponta para a habitação de Deus. Na verdade, o santuário de Deus é o próprio Senhor, é o Deus encarnado. Então ele já louva por aquilo que vem. Nós também louvamos por aquilo que vem, não porque Deus continua dando profecia para nós, porque existem profecias ainda não cumpridas para a consumação da obra de Cristo. Então louvamos por aquilo que ainda virá, já estabelecido nas Escrituras. Não recebemos novas revelações, mas também cantamos sobre o Cordeiro que virá para consumar a sua obra, como sempre cantamos os nossos cânticos cristãos. E aí no versículo 18 ele diz: o Senhor reinará por todo sempre. Ele é o Rei eterno. Aqui ele enfatiza claramente a eternidade de Deus. E ele reinará para sempre. O que ele está estabelecendo aqui é revelando a sua eternidade. Aquele que será adorado para sempre, louvado para sempre, no reino do seu Filho, no reino de Deus, no reino de Cristo. E ele reina. O que Miriam na realidade está fazendo, além de expressar corporalmente a sua alegria na salvação de Deus, dançando com as mulheres, tocando tamborins, ela se une ao espírito de Moisés, convocando o povo para que também cante ao Senhor, louve ao Senhor. O que ela faz é provavelmente repetir o que vai ser considerado o coro destino, o refrão destino, que é o cântico do versículo 1, a parte B do versículo 1. Ela repete o que Moisés diz no versículo 1, parte B: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. É exatamente isso que Miriam diz, porém agora ela faz como um responso, como uma resposta. O que ela está fazendo aí é criando uma antífona, um cântico que tem respostas, que tem uma divisão clara, ou seja, como se Moisés e os homens cantassem parte do hino. Mas o fato de Miriam dançar e tocar tamborim, aqui nessa expressão de alegria, em que se une ao canto de louvor a Deus, não pode ser tomado como base para dança litúrgica, para estabelecimento de coreografia e dança na igreja, como se fosse um elemento de culto. Primeiro porque o contexto de Miriam não é culto. Não é um culto solene, não é um culto público, não é um culto no tabernáculo, não é um culto no templo, não é nem um ajuntamento solene, como vai acontecer de alguma forma mais próximo quando o Senhor no Sinai revelar a sua lei e chamar um povo a uma consagração ao Senhor, um ato mais religioso. O contexto aqui não é de culto, o contexto é de celebração de vitória, não é culto solene ao Senhor. Por isso, a dança nunca foi dada como elemento de culto. A dança como expressão corporal nunca foi dada por Deus em sua lei, nem nos evangelhos, como um elemento de culto. Apesar de estar presente em narrativas como essa, e que muitas vezes estão associados a expressões de louvor e de adoração a Deus, nunca são dados como elementos do culto solene, formal, público a Deus. Sim, a música, o cântico sim, mesmo associado a um elemento que vai ser colocado como elemento de culto, que é o canto ao Senhor. A dança nunca, mesmo estando presente em narrativas importantes como essa, mesmo estando presente no inário, no saltério, onde salmos dizem louvai ao Senhor com danças, falando do aspecto genérico do louvor e da adoração, onde expressão de gratidão ao Senhor também é louvor diante de Deus. Você está no aniversário, você canta parabéns, bate palma e faz toda sorte de expressão corporal adequada a uma celebração da vida em um aniversário. Não é um culto solene, mas é uma expressão de louvor a Deus, de adoração a Deus, de gratidão a Deus, mas não é culto. E aí é adequada a expressão. Então o que Miriam está fazendo é uma expressão corporal que faz parte da celebração de vitória. É comum ao povo de Deus. E a gente sempre faz tudo na presença de Deus. Como é a consciência puritana, o corandeu, a presença de Deus, consciente de que eu estou diante de Deus em tudo que faço. Então não é elemento de culto, não é um contexto de culto, é uma expressão de celebração de vitória, mesmo usando cântico de louvor ao Senhor pela sua salvação. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porque está escrito. Olha o texto que ele vai invocar. O povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Lembra que divertir-se envolve a dança litúrgica pagã. E não pratiquemos imoralidade
Está falando desse contexto, como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Primeira vez e a única que a Bíblia faz referência a uma dança sendo elemento de culto de Israel. Ela está associada a uma expressão idólatra, imoral e inadequada para o povo de Deus, porque não foi isso que o Senhor prescreveu para o seu povo. Isso então indica que o elemento principal desse texto, a ênfase de Moisés, não é na expressão de alegria, não é na... E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. João vê o eco do êxodo na boca dos redimidos do céu. Como se eles estivessem partindo do cântico de Moisés, que está celebrando a vitória sobre os egípcios, sobre Faraó, unindo-se ao feito do Cordeiro que venceu, mostrando que o que Moisés registrou ali foi o início, foi um ato que apontava para o final. É uma salvação pontual para o povo de Deus que apontava para a salvação real em Cristo, o Cordeiro que viria romper as paredes da morte e do inferno, vencer. Nós cantamos a salvação que já veio, cantamos a salvação que estamos experimentando e cantamos a salvação que virá. Este hino é um convite a fazer da adoração um estilo de vida. Nós temos também um motivo permanente para adorar. Nós não precisamos experimentar algumas coisas pontuais. Elas despertam o fato para quem Deus é e o que Ele tem feito em nossas vidas. Mas nós não somos chamados para cantar aquilo que vamos experimentando ao longo da nossa vida, apesar de que elas também farão parte da nossa adoração. Mas nós somos chamados para cantar por um motivo que é permanente. Nós já somos salvos, nós já temos um Salvador, Ele já se revelou. Nós já temos a salvação em Cristo, então nós já temos um motivo permanente para louvar ao Senhor, para adorar.